Então, todos dando uma pausa nos nossos pensamentos, no pensamento que a gente teve durante o dia todo, e vamos imaginando que nós temos, assim, um fiozinho que sai da nossa cabeça e vai se ligando lá em cima com o Ser Supremo, com Deus. E assim nós vamos nos ligando com Ele e Ele conosco. Vamos imaginando que dos nossos pés, da terra, do centro da terra, suba uma bola de fogo muito forte da natureza e penetre em nossos corpos. E assim, nessa fusão de fluidos vindo do alto e a energia vindo da terra, transitando por todos os nossos corpos, nós vamos nos limpando das coisas tristes, negativas, que se passaram por nossa mente no dia de hoje. E vamos deixando tudo limpo para que possamos assimilar a lição da noite de hoje. Agradecemos a proteção e a presença de todo o plano espiritual na casa de cada um, ao lado de cada um, para que possamos, assim, unidos, aprendermos em nome de Jesus. E assim está aberta, então, a nossa aula, a nossa conversa, o nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre desencarnação, fluido vital e perispírito. E vamos falar sobre a causa da morte. A causa da morte está na exaustão dos órgãos. O conceito de morte, vigente hoje no meio científico internacional, é o da ausência de atividade elétrica cerebral. Ao lado de alguns sinais de fácil identificação, a ausência de atividade cerebral determinada pelo eletroencefalograma confirma o diagnóstico de morte física, mesmo que o coração continue em funcionamento à custa de aparelhos específicos. Bezerra de Menezes, em entrevistas, nos diz que o eletroencefalograma é o processo através do que podemos assinalar a desencarnação. No entanto, em muitas oportunidades, essa exaustão do corpo físico será precedida por uma deteriorização do fluido vital que o animaliza. A morte nos seres orgânicos pode ocorrer de duas formas. O empobrecimento do tônus vital iria desarticular as células do veículo físico, surgindo daí a doença e, posteriormente, a morte. Seria o processo observado com mais frequência nas mortes naturais. A destruição direta do veículo físico sem desintegração do fluido vital prévia, mortes trágicas, como acidentes, homicídio e suicídio. E aí a gente vê um quadro, né, de mecanismo da morte. A morte natural, o que acontece? A deteriorização do fluido vital, a exaustão do corpo físico e depois o desligamento do espírito. Nas mortes trágicas, o que acontece? A destruição do corpo físico e depois o desligamento do espírito. No primeiro caso, o corpo enfermo não estaria em condições de participar da renovação do fluido vital adulterado, o que completaria o círculo de forças enfermiças. No segundo caso, a morte alcançaria os órgãos impregnados de fluidos vitais sadios, o que poderia criar dificuldades na readaptação do desencarnante à sua nova vida, já que o fluido vital é exclusivo dos encarnados. Nesta eventualidade de mortes trágicas, sabemos que o sofrimento que acompanha o desencarnante é diretamente proporcional à culpabilidade da vítima naquele acidente. Nos casos em que o espírito não foi responsável, consciente ou inconsciente, pelo seu desencarne, o fluido vital restante sofreria uma queima rápida,
o que liberaria o espírito dessas energias impróprias para a vida espiritual. Nos casos de suicídio direto ou indireto, as faixas de fluido vital estariam aderidas ao corpo espiritual do desencarnante, gerando dificuldades à sua readaptação à vida na erraticidade. É isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do desencarne, do fluido vital, né? Já deu uma boa passada aí, a gente já falou, como já foi comentado, né, a morte hoje se dá pela falta de atividade cerebral, em outra época era a atividade, né, era o coração, e a ciência hoje já nos aponta isso, né? E quando a morte já pela falta de atividade cerebral. Se a gente pensar na morte natural e no fluido vital, né? A morte natural, ela é aquele, né, o corpo físico já não tendo todo aquele vigor, ou um corpo que não está sadio, né, que está doente, mas ele teve, né, essa diminuição das suas funções, né? E aí por isso que a gente fala a morte natural, porque também já deixa é um corpo, vamos pensar numa máquina que já está desgastada, já não tem mais o fluido vital, que seria a energia para funcionar esse corpo, né? A máquina, né? Vamos colocar como exemplo assim, ele já não, por mais que receba essa energia, já está debilitado, já está gasto. Então, essa diminuição da sua atividade, naturalmente, né? Esse desligamento, essa morte natural, como a gente coloca, né? Mesmo num corpo já doente, há aquele órgãos com as suas dificuldades, né? E aí vai havendo essa morte natural que a gente coloca por desgaste, por essas coisas. Aí traz o outro uma morte trágica, né? Que a gente coloca, e aí há o desencarne, né? Como que fica o desencarne, como que a gente pensa no fluido vital desse corpo, que teve essa morte trágica. A gente tem que pensar, vamos pensar no primeiro, como já foi colocado, qual é o grau de culpa, né, nesse trágico, né, nessa morte trágica, né? Se não há, né, por parte desse desencarnado, culpa, né, ou intenção, esse fluido vital, o plano espiritual já se encarrega, né, porque tem o fluido vital, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vai ficar a compreensão um pouquinho mais fácil, né? O plano vital faz, né, dá destino a esse fluido vital, e aí num outro momento, nessa mesma, pensando numa morte trágica, aquela provocada, aquela consciente, né, suicídio, homicídio, o premeditado que pensou, né, aí a gente tem que pensar que antes de acontecer, né, aquele que já tem a intenção, ou que é responsável, ou no caso irresponsável, né, ele faz companhia, né, antes do ato, antes de acontecer, de espíritos inferiores. E é influenciado também por espíritos inferiores, porque tem espíritos inferiores que buscam usufruir desse restante de fluido vital de desencarnados, né? Então, quando há, né, essa morte trágica, vamos colocar com responsabilidade intencional, né? Tem espíritos que vêm, né, usufruir desse fluido vital, e aí há uma perturbação, né, do desencarnado, porque você tinha, né, um corpo, uma máquina em pleno
funcionamento, você tinha uma parte, uma porção de fluido vital que animaria esse corpo, e você já não, você tem o fluido, você já não tem mais o corpo, né? O espírito ligado àquele corpo, então há uma perturbação muito grande, né? Tanto do espírito desencarnado, tanto da companhia e do ambiente de espíritos em volta, né? Inferiores. Então, e a gente lembrando sempre, né, que até mesmo na trágica que a gente pensa que não é intencional, que não é culpa, a gente ali tem só um encontro, só um ajuste de coisa. A gente tem que analisar, não julgar, né? Falar, não é o acaso, aconteceu por acaso. Não, a gente vê que não existe o acaso, mas a gente não pode julgar. E nem julgar aconteceu. Se fosse analisar, né, a gente tem que analisar mais profundamente caso de causa e efeitos, né? Mas não teve culpa, mas não é por conta do acaso, né? Não aconteceu do nada. Mas não há uma responsabilidade maior do que numa morte trágica premeditada, que aí você sofre uma influência maior de espíritos inferiores e uma perturbação muito grande, né? E nesse outro caso, nem tanto assim, existe uma perturbação, mas existe uma destinação do fluido vital, né? E esses são alguns pontos que a gente coloca nessa introdução do desencarne e do fluido vital. Eu não sei se a Soninha queria colocar alguma Não, coisa. eu só queria lembrar que todos nós nascemos com uma quantidade de fluido vital. Então, o fluido vital não é igual para todos. Uns recebem mais, outros recebem menos. Por isso que cada um vive um tempo de vida. Então, cada um tem. Então, nós recebemos um tanto de fluido vital, e esse fluido vital você pode diminuir ou aumentar ele, de acordo com como você vive. Se você aproveita muito bem a sua vida, tem uma vida regrada, de saúde, de bons atos e de tudo mais, você vai recebendo mais fluidos vitais. Se você, ao contrário, desgasta a sua saúde, com doenças, com coisa provocada, com droga, com bebida, enfim, não dormindo bem, enfim, uma série de coisas, tomando remédios que não se deve, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que prejudica a saúde, nós vamos diminuindo esse fluido vital, né? E conforme falou o Gleidson, tem um espírito que chama-se Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio, ele se dedica a jovens drogados. E ele conta que quando há o desencarne desses jovens drogados, o que vem de vampirismo, né? Os vampiros, que são os espíritos que vivem disso, para sugar o fluido vital que ainda está presente no corpo do desencarnante, né? Eles querem pegar aquele fluido vital, que para eles é maravilhoso. Então, eles sugam ele ao máximo. O cadáver de uma pessoa que se suicida, de uma pessoa drogada que morre, é assim, bem forte. Eu vou ver o nome do livro, porque é muito interessante da gente ler, da gente entender o que acontece. E ao contrário, né? Quando acontece uma morte por um acidente, aí a pessoa não é culpada, como foi dito aqui, então esse fluido é apagado. Instantaneamente ele é tipo queimado mesmo, né? E acabou, porque senão iria ficar fazendo mal para a pessoa que desencarnou. Era só isso que eu queria falar, o resto foi muito bem explicado. Agora a gente vai ler sobre o desligamento. A diferença capital entre morrer e desligar-se. A morte física, mas o desligamento é puramente espiritual. Dá-se o nome de desligamento espiritual ou desprendimento espiritual ao processo, através do qual o espírito desencarnante se afasta definitivamente do corpo físico que o abrigava durante a vida na Terra. Allan Kardec ensina-nos que o corpo espiritual e o corpo físico estão aderidos
uma a outra, do ponto de vista magnético, átomo a átomo e molécula a molécula. Esta união que se estabeleceu durante a encarnação, quando o espírito estava ainda no útero materno, é necessário ao intercâmbio indispensável que se verifica entre espírito e corpo. O desligamento, portanto, consiste na separação mais ou menos lenta que se verifica entre eles. Segundo André Luiz, o desligamento, via de regra, inicia-se na porção caudal do corpo e, em sentido ascendente, atinge a região cefálica. Quando não mais existir nenhum ponto de contato entre perispírito e o corpo físico, o desencarnante está completamente liberto da matéria. Podemos dizer que o desligamento concluiu-se. Você quer que eu leia? Você vai explicar aí? Dá uma paradinha. Então, só Tá. para a gente... Então, aí já se fala do desligamento, né? Então, a gente tem que pensar e lembrar sempre que a morte, ela não é do espírito, que o nosso espírito, ele é eterno. A morte é do corpo físico, né? Isso para a gente lembrar. Tanto que o corpo físico, para manter o corpo em atividade ou vivo, ou com energia, a gente depende da morte de outro corpo orgânico para alimentar esse corpo, né? Então a gente tem que pensar que a morte ela vem para o corpo e não para o espírito, né? Que o espírito ele é eterno. E aí, né? Como que se dá esse desligamento, né? Esse desligamento é a gente pensar em aulas que a gente já viu atrás sobre a reencarnação. Há um processo, né? E esse desligamento ou desencarne também é um processo natural, organizado e lento, né? Tudo dentro de um equilíbrio. Vai se desligando, assim como o espírito se ligou àquela matéria, se ligou àquele corpo, ele vai se desligando, né? Porque o espírito ele não veio para ficar na matéria, né? Ele usufrui da matéria, né? Para ter a sua depuração, para passar pelas suas experiências. Então, esse é um desligamento natural, assim como houve no reencarne aquele processo do espírito se ligando à matéria, há esse desligamento, né? E natural, lento e organizado, como a gente sabe, que é o plano espiritual, que é a criação de Deus, né? Aí a gente pensando, e a gente viu na aula de sonhos e sonos, né, que a gente se desprende do corpo, o espírito se desprende, mas está ligado ali ao, né, ao cordão de prata que a gente fala, né? Então também esse, né, vai desligando e vai até a parte cerebral superior, né, da onde que vem os pensamentos, né? Então, como que a gente hoje, né, se estuda, a gente pode ver, se estuda o órgão, consegue tirar outro, mas que nem nosso cérebro, né, hoje ainda é muito complexo o estudo dele, e ali é onde está o pensamento, fonte de criação e de ligação, né, ao plano superior, se dá ali. Então, a gente tem quando, né, há esse desligamento, a gente pensar que a morte é para o corpo, nosso espírito eterno, esse desligamento é natural, calmo, né, por mais que aparenta não ser, mas é calmo, né, é esse desprendimento do espírito na matéria, a gente vai vendo que ao finalzinho aquele desliga, o corpo físico, partes já vai deixando, as suas atividades vai passando a ser mais lenta, né, esse é o natural desligamento. E é isso, a gente pensar nesse desligamento, né, era esse o comentário que eu tenho para a gente lembrar e pensar do desligamento do espírito e do corpo físico. Ok. O fluido vital. Fluido vital é um fluido mais ou menos grosseiro, encontrado apenas nos seres orgânicos. É o responsável pela animalização da matéria nos seres vivos.
Forma-se, como todos os fluidos espirituais, de transformações do fluido cósmico universal. Durante o processo gestacional, o espírito reencarnante irá se impregnando de determinada quantidade desse fluido, quantidade esta proporcional ao tempo médio de vida de que terá na Terra. Essa carga de fluido vital, no entanto, poderá sofrer modificações durante a existência, para mais ou para menos. O perfeito funcionamento dos órgãos poderia renová-lo, assim como também poderia sofrer um processo de deteriorização em consequência de uma vida atormentada, moral e emocionalmente. São as três principais condições onde o fluido vital terá uma participação ativa. Você quer que eu leia tudo e depois eu paro? Tá. Não, pode dar pode parar um pouquinho. Tá bom. Isso, obrigado. Então, a gente agora vamos falar, né, um pouquinho sobre o fluido vital. Então, o fluido vital, né, é o que dá a vida, né, a todos os seres orgânicos, né? A gente vai encontrar fluido vital, planta, animais, nós, homens, né, seres humanos. E aí, como a Sônia já lembrou para a gente recebe... Eu falei na primeira parte que ia passar na segunda. Não, mas tá ótimo. E que a gente recebe esse fluido, né? Então, se a gente voltar um pouquinho lá atrás na reencarnação, a gente lembra daquela passagem, né? Que a gente tem um acordo lá e tudo isso, olha o que é colocado para a gente, né? O fluido, a porção, ou, né? Vamos colocar como porção de fluido vital que a gente precisa, né? O que vai, né, determinar isso? É o que a gente precisa passar aqui, né? É a nossa passagem, né? A gente recebe esse fluido vital que ele vai servir para animar esse corpo físico, né? Mas eu posso estender um pouco o meu fluido vital, ou eu posso perder o fluido vital? Pode, como a Soninha colocou para a gente, né? O quanto que a gente faz um mau uso do corpo físico que recebe o fluido vital, né? E de diversas formas a gente, quem lesa, né, esse corpo físico que recebe o fluido vital, que é animado pelo fluido vital, né? Mas eu também posso então estender? Pode. Depende a sua passagem, como que você está fazendo a sua passagem. Você está fazendo um bom uso desse corpo que vai receber o fluido vital? Você entendeu as experiências pela qual você precisa passar e você consegue, dentro de uma, né, de uma reencarnação, você fez um bom uso e compreendeu certas coisas que você consegue ainda aproveitar essa passagem, você recebe, né, esse fluido vital colocando como extra, né? Então essa porção todos nós recebemos, foi bem comentado e a gente comentou já passando pelas tipos de desencarne, né, de morte, e o que aconteceria com esse fluido vital. Por isso que eu falei, a gente entende um pouco mais para frente, porque quando você perde num acidente, você perde num acidente, vamos colocar, não é responsabilidade, num acidente provocado, né, suicídio, e o suicídio que a gente fala também é esse que a gente lesa o corpo físico, né? Você lesou o corpo que recebe o fluido, então sobra-se ali, tem aquele, né, diminuição do fluido, porque ele não vai conseguir animar um corpo lesado mais, né? Então essa é a colocação que a gente pensa começa a comentar sobre o fluido vital. E aí, Lembrando que assim nós somos espírito, perispírito e matéria, e que um reflete no outro. Eu vou falar duas palavras aqui que os mais jovens não devem conhecer. Eu vou falar de mata-borrão e carbono. Duas coisas que os jovens acho que não conhecem, mas o perispírito tem marcado nele tudo o que o espírito vivencia e a matéria. Por isso trazemos, né, dentro de nós,
todas as marcas de vidas passadas. Está tudo marcadinho ali, está tudo impresso no nosso perispírito. Eu não sei como é que vocês que falam de computador falaria isso. Memória? Não sei, mas está tudo marcadinho ali no nosso perispírito, né? E a matéria que nós recebemos é uma bênção de Deus. Por quê? Porque ela é a nossa ferramenta para que o espírito evolua. Somente através da matéria nós vamos evoluindo, né? Pouco a pouco nós vamos aprendendo. Então, essa matéria, né, que está aqui, é uma ferramenta, né, nossa. Então, nós não podemos deixar ela enferrujar. Nós temos que estar sempre com a nossa ferramenta bem, né, afiada, trabalhando, fazendo, para que ela não enferruje e depois não possa mais trabalhar. Então, nós somos muito responsáveis pela nossa matéria, pelo corpo que Deus nos deu para que a gente pudesse evoluir em espírito. Tá? Então, nós temos 5 minutinhos. Vocês querem ler? Eu acho, não sei, o Gleidson que sabe. 5. Como tem 3, né? Dá tempo de ler, né? Vai lendo, se de repente faltar um, a gente para no tópico. Lê um tópico, a gente faz um comentáriozinho e a gente segue. A animalização da matéria. O fluido vital é a força motriz dos seres orgânicos, o elemento que dá impulsão aos órgãos, movimento e atividade à matéria organizada. Isso. Para a gente pensar nessa animalização da matéria, eu fiquei pensando, né, como que a gente daria um exemplo. A gente pode pensar numa porta, por exemplo, né? Antes de ser porta, ela foi uma árvore, que a árvore tem vida, né, ou fluido vital, né? Então, quando cortou, se matou, virou só matéria. Já não existe mais o fluido vital. E aí ele coloca para a gente movimento e atividade de uma matéria organizada, né? Isso para todos os seres, né? Inclusive nós, como corpo físico, e aí eu trago para a gente, manter um corpo, né, sadio e organizado, né? Não tem como o fluido vital atuar numa matéria desorganizada. Não dá para pegar todos os órgãos, colocar dentro do saco e falar, coloca a matéria vital aí e vai funcionar. Não funciona. Então, é mais para a gente pensar, um exemplo que eu pensei para pensar nesse movimento e atividade do fluido vital, mais ou menos a gente pensar numa árvore. Quando a árvore, vida, fluido vital. Cortou, virou uma porta, lá é só matéria, né? Não há fluido vital ali numa porta, né? Era mais esse colocaçãozinho. Então, vamos tem 2 minutinhos agora, vamos... Vamos. Saímos e voltamos, acho que é melhor, né? Isso. Tá. Até já. Até já.